Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Podeis sentar. Queridos, a palavra de Deus no Evangelho de João nos fala sobre Jesus. João, ele começa a falar do amor de Deus, que enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por todo aquele que crê, para que pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. E ele traz para a gente então uma ideia de que nós somos filhos de Deus, mas ele diz que no princípio o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Jesus estava na criação. E quando a palavra do Senhor nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face. O Espírito Santo que pairava sobre a face das águas também estava juntamente com o Pai e o Filho, criando todas as coisas. E ele diz que aquele que era o verbo, aquele que era a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. E agora ele nos diz que o mundo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele fala aqui para nós que aqueles que foram escolhidos para serem povo de Deus, os judeus, os filhos de Israel, eles esperavam o Salvador, eles esperavam o Messias, aquele que foi profetizado por Isaías, por diversos profetas, por Daniel, por Zacarias, por Miqueias e tantos outros. E agora está diante deles, mas eles não reconheceram. E então, João nos diz que aos que receberam, como cantamos nessa noite, aqueles que creram no seu nome, ele deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que é interessante? É que a gente ouve as pessoas falarem que Deus é Pai, e de fato Deus é Pai. Nós ouvimos as pessoas falarem também, eu sou filho de Deus. Só que a verdade é que aquele que não reconheceu e aquele que não recebeu, não é filho de Deus, é apenas criatura de Deus. É claro que se você fala isso para alguém, você diz, olha, você não é filho de Deus. Você é apenas uma criatura de Deus. Você precisa reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí você vai ser filho de Deus. Você vai comprar uma briga com alguém, porque a pessoa se julga ser filho de Deus. Mas a palavra nos fala diferente, fala que somos filhos por adoção. E sabe uma coisa interessante? É que mesmo os filhos que são aqueles que nasceram, não do sangue, mas nasceram do coração, os filhos adotados, eles têm os mesmos direitos. E nós, como filhos de Deus, que agora fomos adotados por Deus, temos direito à vida eterna. E temos direito a uma herança com o Pai. Imagine se a gente conseguir compreender que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que Ele é suficiente em si mesmo, que fez todas as coisas existirem por meio da sua palavra, e ele fala ainda que ele trouxe à existência as coisas que não existiam, pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus que se fez carne, por Jesus Cristo. Ele é teu Pai, ele tem uma herança para você. Isso é maravilhoso. A gente pensar que temos um Pai amoroso e que nos chama de filhos, e que nos dá o direito de também recebermos uma herança. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, ele também chama atenção sobre a adoção como filhos, e ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Uma outra questão importante é que para que eu de fato seja filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu mesmo direciono a minha vida, eu mesmo tomo as minhas decisões, se eu realizo e faço da forma que eu penso, a palavra de Deus me traz uma informação dizendo que para que eu seja filho de Deus por adoção, eu preciso que o Espírito Santo de Deus guie a minha vida. E ele continua falando na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Então somos filhos adotivos de Deus. E ele diz, por meio do qual chamamos Abba Pai. Chamamos Deus de Paizinho. Nós chamamos Deus de Pai amoroso. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos a mesma herança de Cristo Jesus. O Senhor nos amou de uma tal maneira, nos amou de uma maneira que o apóstolo João não soube descrever, nos amou tanto que ele deu o seu próprio Filho. E a morte de Jesus e a sua ressurreição significou a nossa adoção. Significou o direito de sermos chamados filhos de Deus, de termos essa possibilidade de chamar Deus de Pai. E uma curiosidade é que não era comum Deus ser chamado de Pai. No Antigo Testamento você não vai encontrar textos que falam sobre isso. Mas quando Jesus começa a chamar Deus de Pai, ele cria um alvoroço muito grande entre os líderes religiosos. E agora eles ficam confusos, mas como você se diz o Filho de Deus? Eles achavam, eles entendiam isso como sendo um absurdo, uma blasfêmia. Como alguém se diz ser o Filho de Deus? E isso criou uma confusão muito grande. E ele se intitulou o Filho do Homem, aquele a quem o profeta Daniel disse que viria restaurar a nação de Israel, aquele a quem Isaías profetizou, o Messias esperado, o Filho de Deus. E nesse sentido, ele começa a nos apresentar Deus como Pai. Ele nos ensina a oração que batizamos, que chamamos de Pai Nosso. Ele nos ensina a nos aproximar a Deus como filhos. E isso tudo nos faz compreender o amor de Deus. Eu falava no culto anterior que para mim sempre foi muito difícil ter o entendimento e compreender o significado da palavra paternidade. Eu não tinha de fato o entendimento e o conhecimento de saber o que era ser pai. E como eu disse também, eu não tive o privilégio de ter o meu pai próximo. Ele tomou uma decisão de buscar uma outra família, e eu tinha 1 ano de idade. Depois até tentamos ter um relacionamento, mas muito distante. Mas quando eu fui recebido por Deus e adotado como filho, eu pude compreender a paternidade. É algo extraordinário, porque é uma palavra que você não conhece. E depois que Deus me deu o privilégio também de ser pai, eu pude compreender o amor de Deus, porque você olha para aquela criaturinha ali, que depende de você, que você precisa ensinar, amar, educar, e você fica pensando ali que é algo extraordinário, o amor de Deus para conosco. E nós louvamos a Deus porque o Senhor nos chama para um propósito muito grande. Essa palavra é direcionada a toda a igreja, mas em especial aos pais. E a paternidade, ela nos chama a uma responsabilidade de cuidar, de proteger, de trazer também aos nossos filhos o significado do amor de Deus, de proteger, mas também disciplinar. E eu perdi meu pai, vai fazer 2 anos, e o que mais me fez assim pensar sobre o legado e lembranças foi quando eu buscava na minha memória algo que eu pudesse lembrar do meu pai. E era algo difícil, porque eu não tinha memórias dele. E os pais devem deixar um legado para os filhos. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Os pais carregam uma importante missão
de grande responsabilidade, de ser um modelo de caráter, um modelo de honestidade, um modelo de compromisso, para que seus filhos possam olhar e ter em você uma referência. E por vezes o pai é o teu herói, é aquele que te ensina, é aquele que te protege, é aquele que te mostra o caminho. E como ser humano, o pai, ele vai errar, ele vai cometer falhas, ele vai ter dificuldades, ele vai agir algumas vezes querendo fazer o melhor, mas talvez por ter dificuldades como ser humano, ele vai cometer falhas. Porém, a responsabilidade que um pai possui, ela é muito grande, porque tem um ser humano, tem uma criança, tem um filho olhando para o seu exemplo. E seja bom ou mal, ele está dando um exemplo. E aqui a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele apresenta a Deus e nos mostra que nós somos filhos amados de Deus. Efésios 5, no versículo 1, ele diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É interessante como o filho, ele tenta imitar o pai, nas ações, nos gestos, na forma de falar, de realizar as coisas. Isso é muito interessante, porque não adianta só eu falar para o meu filho o que ele tem que fazer, ele precisa me imitar, ele precisa perceber em mim algo bom para que ele possa seguir, para que ele possa ter isso como exemplo. E ele nos traz aqui algo interessante, porque ele diz: imitem em tudo o que fizerem, imitem a Deus. E querem ter um exemplo? Olhem para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falava com ousadia, ele dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem o que eu faço para que vocês possam agradar a Deus, de fato realizar aquilo que é a sua vontade. E se nós imitarmos a Cristo, da forma que Ele andou, da forma que Ele se comportou, nós vamos deixar um legado para os nossos filhos. E não importa a idade do seu filho, não importa se ele é criança, se ele é adolescente, se ele é jovem ou se ele já é adulto, nós continuamos sendo exemplos. Leroy Dugan, no livro de Pais para Filhos, ele apresenta 10 coisas que um pai pode deixar para o seu filho, como um legado em que vai trazer algo inesquecível para ele. Mas eu quero destacar 3 dessas coisas. Ele fala, a primeira é amar a Cristo. O autor, ele nos fala que o maior legado que podemos deixar, sem dúvida, é o exemplo de amor a Cristo. E ele escreveu o seguinte: se eu deixar milhões de dólares para os meus descendentes, não darei a eles nada de valor duradouro. Se, porém, eles lembrarem que o seu pai amava acima de tudo o Filho de Deus que dá a vida, terei plantado na mente deles um exemplo de valor permanente. Se os nossos filhos conseguirem olhar para nós e tiver como exemplo o amor a Cristo, e olhar para nós e perceber que nós amamos a palavra de Deus, nós amamos o Senhor, nós amamos a oração, nós amamos a comunhão uns com os outros, nós amamos estar na casa do Pai, eles vão nos imitar nisso também. Isso vai ficar um exemplo e um legado para a vida terrena e também para a vida eterna. Deixaremos um legado para os nossos filhos. Outro ponto importante que ele coloca como legado que podemos deixar aos nossos filhos é amar o cônjuge. Amar o nosso cônjuge. Porque os nossos filhos nos observam. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 33, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra o caminho e nos ensina como proceder com o nosso cônjuge. Talvez isso seja uma missão que Deus nos colocou para que sejamos também um modelo para os nossos filhos. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Assim nossos filhos vão aprender o amor e o respeito, observando os pais. E Dungan escreveu o seguinte, ele disse: alguém disse com muita sabedoria que a melhor coisa que um homem pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. Abaixo a devoção ao próprio Cristo, esse é com certeza o legado mais importante que os pais podem deixar para os descendentes.
e a minha espiritualidade é do tamanho com que eu trato a minha esposa. Olha que responsabilidade. Para que eu possa, de fato, adorar a Deus, ser um exemplo para os meus filhos, para que eu possa também dar um bom testemunho, eu preciso amar minha esposa. A esposa precisa honrar o seu marido. Isso é um legado que nos chama a atenção porque é um propósito de Deus. E ele fala que a espiritualidade dele é medida nesse sentido, e é interessante porque a palavra de Deus ratifica e testifica isso que ele está falando. Um outro ponto que ele chamou a atenção foi o amor ao próximo, e aí nós lembramos as palavras de Jesus em Mateus 22, a partir do versículo 37, quando ele foi questionado por um perito da lei sobre qual seria o maior dos mandamentos, e ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O autor do livro escreveu que muitos pais transformam suas casas em fortalezas, destinadas a proteger seus filhos de ataques, de influências perversas, e jamais se arriscam para trazer outras pessoas para a segurança do reino. E ele nos fala sobre isso porque ele diz: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. E ele diz: olha, desafiem os seus filhos a compartilhar esse amor para outras pessoas, para que eles também possam trazer outras pessoas para Cristo, porque é maravilhoso estarmos aqui em comunhão, mas precisamos falar desse amor, e precisamos deixar esse legado para os nossos filhos. E um ponto em que o autor não mencionou, mas que eu acho importante, eu penso que é interessante, é falar da disciplina, porque o pai disciplina o filho a quem ama. Quem já foi disciplinado aí pelos seus pais aí? E lembra com muita alegria da disciplina, e guarda no coração as memórias, né, da disciplina. E para os mais jovens aqui, que não sabem como é que era a disciplina, é bem diferente dessa disciplina de hoje, né? E eles diziam: eu faço isso porque eu te amo, isso é para o teu bem. E depois vinha uma surra, né? Mas era para o nosso bem, e foi para o nosso bem, porque da maneira deles nós aprendemos a respeitar, nós aprendemos a honrar os compromissos, aprendemos, e a disciplina ela é para isso, para nos dar organização, para nos mostrar o caminho. Nesse sentido, o autor de Hebreus escreveu, no capítulo 12, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, que a gente vai ler um pouco mais, Hebreus 12, ele fala sobre a disciplina do Senhor. Hebreus 12, a partir do versículo 5, ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Nossos pais nos disciplinaram, nos deram uma correção, um entendimento da maneira deles, porque eles nos amavam. E ele fala a mesma coisa, o autor de Hebreus diz: olha, não fique magoado quando Deus te disciplinar, e tome as provações, as dificuldades como uma disciplina do Senhor, porque a disciplina ela vai te mostrar o caminho, ela vai te ensinar a maneira em que você deve andar, ela vai te moldar, vai trabalhar no teu caráter. E ele diz ainda que qual é o filho que não é disciplinado por seu pai. Depois ele vai dizer: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Ele traz para a gente o entendimento de que se somos disciplinados é porque Deus nos ama. E quantas vezes fazemos coisas da nossa própria vontade, da nossa própria decisão, e daqui a pouco as coisas não saem como nós gostaríamos, e nós entendemos como uma provação, e às vezes ficamos até magoados, parece que Deus me abandonou. Não, Deus nunca nos abandona, Ele sempre está conosco, mas às vezes Ele vai nos ensinar por meio das provações, muitas vezes, e Ele fala sobre isso. Precisamos compreender que a provação de Deus, ela vai nos trazer um fruto de justiça e paz, e nosso Deus é um Pai misericordioso,
é um pai de amor, cheio de compaixão. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, sobre a parábola do filho pródigo. Fala de um pai que tinha 2 filhos. A partir do versículo 11 ele fala ali que um dos filhos chegou para o seu pai e pediu a sua herança. Só que o que chama atenção nisso é porque nós, como filhos humanos, nós só temos direito à herança depois que os nossos pais morrem. E naquela hora aquele filho estava dizendo para o pai que ele estava morto para ele. Ele queria receber a sua herança. E a palavra do Senhor, Jesus ali, narra que aquele filho então recebeu toda a sua parte da sua herança, reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou tudo de forma irresponsável. Eu não sei se afastar dos caminhos do Senhor. Lamentavelmente eu tive essa experiência. E é terrível. A palavra que fala que quando esse filho saiu da casa do pai, ele gastou tudo de forma irresponsável. Ele desperdiçou tudo que ele tinha e daqui a pouco veio uma grande fome sobre aquela região e ele passou necessidade, começou a passar necessidade, e ele vai se empregar com um dos homens daquela região, ele vai cuidar de porcos, que é algo humilhante para um judeu pelo menos daquela época, e daqui a pouco ele está com tanta fome que ele sente vontade de comer a comida daqueles porcos, e ele cai em si e lembra, olha, na casa de meu pai tem comida com fartura. Ele fala então que quantos empregados, tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Eu lembro que quando eu estava afastado da presença do Senhor, eu não tinha alegria, não tinha prazer, e eu até falava para os jovens que o Espírito Santo não deixava me divertir no mundo, graças a Deus. E ele dizia para mim assim, teu lugar não é aí, está no lugar errado, cara. E aí eu lembrava que na casa do meu pai tem alegria com abundância, tem alimento. Na casa do meu pai, eu vou voltar e vou preparar aqui um discurso, vou falar para ele, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, agora eu vou ser tratado como um dos teus empregados. Ele elaborou aquela desculpa, aquela palavra para falar para o seu pai, e diz que ele vai então para a casa do seu pai, esperando ser tratado apenas ali como um empregado. Mas depois disso, quando ele segue o seu caminho, seu pai o vê de longe, ele o abraça, cheio de compaixão, o beija, e depois disso ele dá vestes novas, e um animal e faz uma grande festa, e ele diz, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e ele fica feliz porque o seu filho voltou para casa. Isso às vezes acontece com os filhos de Deus, que se afastam da presença do Pai, mas a verdade é que quando nós caímos, de fato, em si entendemos que pecamos contra Deus, o Senhor está pronto para nos perdoar, e o Pai o abraçou, o beijou, e assim o Senhor também faz conosco. Assim também o Senhor, Ele tem compaixão de nós quando erramos, mas é necessário que a gente se arrependa, que a gente reconheça, aquele filho esperava ser tratado apenas como empregado, mas Deus o amou, o seu Pai o amou, assim como Deus nos ama. Da mesma forma, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, nos chama de novo de filhos e restitui o direito de sermos chamados filhos de Deus. Para concluir, no Salmos 103, no versículo 13, está escrito que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de uma maneira que nós não conseguimos compreender,
E ainda mais, Ele deu o seu Filho para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E Ele nos diz, o salmista, que o Pai se compadece de seus filhos, assim como o Senhor se compadece daqueles que o temem. Saiba que você é amado por Deus. Você tem um Pai que fez filho, que te trouxe a uma condição de se tornar seu herdeiro. E por isso nós estamos aqui esta noite. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos e agradecer a Deus como Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque Ele te recebe como filho. E enquanto estivermos orando, se alguém aqui ainda não entregou a sua vida, a direção da sua vida ao Senhor, e quer ser guiado pelo Espírito Santo, quer reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, o Senhor está de braços abertos para você.